Olá a todos! Esse é o primeiro vídeo da nossa disciplina. Nesse vídeo, nós vamos ver uma breve, mas vejam bem, é muito breve introdução à teoria dos conjuntos e, consequentemente, uma introdução à linguagem matemática, que vai nos ajudar muito aí no decorrer da disciplina. Tá? Então, sejam bem-vindos e eu espero que essa aula seja muito produtiva para todos. Nós vamos começar, primeiramente, com alguns conceitos, né, de linguagem matemática, mais especificamente, vai ser uma curta mesmo introdução à lógica, tá? Mas o que eu quero mais disso é a linguagem matemática, né, que vai nos ajudar aí no decorrer da disciplina, tá? Bom, primeiro, né, na matemática, assim como, por exemplo, é o idioma português ou inglês, a matemática ela é uma linguagem. Ela é uma linguagem que ela tem as suas regras e ela tem todo um aparato, né? Então, como eu poderia dizer? Nós vamos ver que, assim como acontece na língua portuguesa, que existem proposições, na matemática existem proposições, tá? Nós vamos chamar de proposição a sentença toda aquela oração declarativa que pode ser classificada em verdadeira ou falsa, né? A matemática ela é formada também por um conjunto de proposições, tá? Então, sendo a preposição uma oração, ela vai ter sujeito e predicado. Além disso, ela é declarativa. E aí tem um argumento importante, né? As proposições elas vão ter um e somente um dos valores lógicos. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa, tá? É, a gente chama isso, né, de princípio do terceiro excluído, né? E também de princípio da não contradição, né? O princípio da não contradição vai dizer o seguinte, que uma proposição verdadeira não pode ser falsa e uma proposição falsa não pode ser verdadeira, tá? Então, sabendo disso, essa ideia é o que vai nos guiar aí na continuidade do trabalho. Alguns exemplos aqui de proposições. 9 é diferente de 5. 7 é maior que 3. 3 é divisor de 11. 4 vezes 5 é 25. Então veja que são proposições declarativas, né? Ela, assim como nós vimos aqui, ó, ela tem sujeito e tem predicado, e ou é verdadeira ou é falsa. Tá? Não existe, ela não pode ser uma terceira, a proposição não pode ser uma terceira coisa que não seja verdadeira ou falsa. Tá? Nesse caso aqui, nós temos que 3 é divisor de 11, é falsa. Né? 4 vezes 5 é 25? Não, uma proposição falsa. Porém, 9 é diferente de 5, 7 é maior que 3, são proposições verdadeiras. Então, temos aí proposições verdadeiras e falsas. Ok? Bom, uma coisa muito importante é que uma proposição, né? A partir de uma proposição, a gente pode construir uma outra proposição, outras proposições. No caso aqui, a gente vai ver a negação, tá? Então, dada uma proposição P qualquer, a gente sempre pode construir uma outra denominada de negação de P, ou em símbolo esse tiozinho aqui, P, tá? Então, por exemplo, se a minha proposição é 9 é diferente de 5, a negação de P é 9 é igual a 5. Se a minha proposição é 3 é divisor de 11, a negação dessa proposição é 3 não é divisor de 11. Ok? Outra questão que nós vamos ver são o condicional. Né? A gente, dado duas proposições, a gente, usando um condicional, nós podemos formar uma outra proposição. Tá? Eu estou chamando de condicional essa flechinha, como vocês estão vendo, né? Ela é chamada de condicional. E usando o condicional entre duas proposições, a gente vai ter uma nova proposição. Tá? Então, dadas as proposições P e Q, usando aqui o condicional, P a gente vai chamar de antecedente e Q a gente vai chamar de consequente, tá? Como que eu leio isso aqui? Né? Eu vou chamar isso aqui de então. Então, uma leitura, né, para essa proposição poderia ser se P, então Q. Tá? Ou senão eu posso dizer, né, que P é uma condição suficiente para Q. Ou então Q é condição necessária para P. Então,
São três formas que eu posso estar usando para estar lendo essa nova proposição aqui com condicional, tá? Geralmente a gente vai usar se P, então que, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. Eu tenho duas proposições. A primeira, 2 é divisor de 4. Né? Ó, eu represento por esse símbolo aqui, 2/4. A minha proposição é que 4 é divisor de 20. 4 é divisor de 20. P então que, se P então que, seria uma nova proposição da seguinte forma. Se 2 é divisor de 4, então 4 é divisor de 20. Tá? O condicional, né, P então que, ele vai ser falso quando a proposição P é verdadeira e Q é falsa. Ou, caso contrário, ele sempre vai ser verdadeiro. Tá? Então eu montei aqui uma tabelinha para vocês verem as condições, né, dessa preposição P então Q, quando que ela é verdadeira ou falsa. Então ela vai ser verdadeira, ó, se P é verdadeiro e Q é verdadeiro. Ela vai ser falsa, né? Se P é verdadeiro e Q é falso, ela vai ser verdadeira se P é falso, né? E Q é verdadeiro, ou se ambas são falsas, a proposição também é verdadeira. Vocês podem falar, nossa, que maluquice, né? Mas é a lógica matemática. E vocês vão usar muito isso futuramente para estar demonstrando teoremas, né? Então, se a gente for olhar esse exemplo particular, ó, o que a gente tem aqui? A gente tem que essa preposição é verdadeira. Né? Se 2 é divisor de 4, então 4 é divisor de 20. Mas por que ela é verdadeira? Ó, porque 2 é divisor de 4, isso é uma afirmação que é verdadeira, e 4 é divisor de 20. Então, P é verdadeiro, Q é verdadeiro, então, se P, então Q também é verdadeiro. Tá? Se a gente pegar, aí vem às vezes a loucura, né? Que você fala, poxa, mas que lógica é essa? Se eu pegar essa proposição, ó, se 2 é igual a 1, então 0 é maior que 4. Nessa lógica, essa expressão é verdadeira, porque eu tenho 2 igual a 1 é uma expressão, é uma preposição falsa, 0 maior que 4 também é uma preposição falsa. Então, ambas são falsas. Então, P então Q, na verdade, é verdadeira. Pode soar bastante estranho isso, né? Mas, logicamente, isso funciona, tá? Dentro da lógica matemática, isso funciona. Bom, uma outra forma, né, de nós construirmos proposições é utilizando o bicondicional, tá? Entre duas preposições P e Q, tá? A gente vai, usando, né, o bicondicional, nós vamos ter uma nova proposição, né, que eu vou chamar, né, tem várias formas de ler, né? Eu posso ler, por exemplo, ó, P, se e somente se que, P é condição necessária e suficiente para Q é condição necessária e suficiente para P, se P, então Q e reciprocamente, tá? Geralmente a gente usa a primeira. Quando eu tenho uma proposição dessa forma, eu vou ler se P é P, se e somente se Q, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui a proposição P, 2 é divisor de 12, e a proposição Q, 2 vezes 7 é divisor de 12 vezes 7. Tá? P, se e somente se Q, vai ser uma proposição da seguinte forma. 2 é divisor de 12, se e somente se, 2 vezes 7 é divisor de 12 vezes 7. Tá? Aqui eu tenho outro. Ó. Eu tenho a proposição P e a proposição Q. 4 é menor que 1/3, que 3 é igual a 5, né? Construindo a proposição P, se e somente se Q, nós teríamos isso aqui, ó, 4 é menor que 1/3, se e somente se, 3 for igual a 5. Tá? Um detalhe, né, muito importante é que o bicondicional P, se e somente se Q, vai ser verdadeiro apenas quando P e Q são ambas verdadeiras ou ambas são falsas. Se isso não acontecer, o bicondicional é falso, tá? Tá aqui também a tabelinha verdade do bicondicional. Então veja, ó, se P e Q é verdadeiro, a bicondicional é verdadeira. Se P é verdadeiro, Q é falso, ou P é falso e Q é verdadeiro, a bicondicional é falsa. E se ambos são falsas, a bicondicional é verdadeira. Pensando nisso, né? Olhando aqui no nosso exemplo, a gente tem, ó, 2 divisor de 12 é verdadeira.
2 vezes 7 é divisor de 12 vezes 7, é uma proposição verdadeira. Consequentemente, 2 é divisor de 12, 6 somente C, 2 vezes 7 é divisor de 12 vezes 7, vai ser uma proposição verdadeira. Tá? No outro caso, nós temos aqui que P é 4 menor que 1/3 é falso, 3 igual a 5 é falso. Porém, logicamente, essa expressão é verdadeira, porque tanto a proposição P quanto Q são falsas. Né? Então, o bicondicional faz essa proposição ser verdadeira. Ok? Bom, agora eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, façam uma pausa aí no vídeo e resolvam esse exercício. Tá? Vocês vão classificar aqui como verdadeira ou falsa cada uma das proposições abaixo. Ok? Então, pausem o vídeo e resolvam. Espero que vocês tenham pausado e resolvido o exercício, tá? Vamos ver aqui as soluções. Então, na primeira, 2 menos 1 igual a 1, então 5 mais 7 igual a 3 vezes 4. Percebam, P é verdadeira, Q também é verdadeira, então P então Q é uma proposição verdadeira. Tá? A segunda, 2 ao quadrado igual a 4, 6 somente C, menos 2 ao quadrado igual a 4. Veja, P é verdadeira, aqui Q é verdadeira, então essa bicondicional é verdadeira. 5 mais 7 vezes 1 igual a 10, então 3 vezes 3 igual a 9. Tá? 7 vezes 1 é 7, mais 5, 12. 12 é diferente de 10, então aqui é falso. 3 vezes 3 é 9, é verdadeiro. Então essa condicional é verdadeira, porque a P é falsa. Lembra lá na tabelinha verdade? Ó? Se P é falso, que é verdadeiro, a condicional é verdadeira. A próxima, né? O MDC de 3 e 6 é 1. 6 somente C, 4 é um número primo. Então percebam que aqui também é verdadeira, né? Porque nós temos aqui uma expressão MDC de 3 e 6 não é 1, e 4 não é um número primo. Ambas são falsas. Ambas são falsas, nós temos que a bicondicional é verdadeira. Bom, na próxima, 2 é divisor de 8, então MMC de 2 e 8 é igual a 2. Tá? Aqui, 2 é divisor de 8, beleza, é verdadeira. Porém, o MMC de 2 e 8 não é 2. Então, o que a gente tem aqui que o P é verdadeiro e Q é falso. A gente viu lá na tabelinha verdade, né, que P é verdadeiro e Q é falso, P então Q é falso. Então, essa proposição é falsa. Tá? E aqui, 6 menor que 2, 6 somente C, 6 menos 2 maior que 0. Bom, 6 menor que 2 é falso. 6 menos 2 é maior que 0. Verdadeiro. Então, a gente tem aqui que a P é falso e Q é verdadeiro. Como a gente viu lá na tabelinha verdade também, P sendo falso e Q sendo verdadeiro, nós vamos ter que a proposição, né, o bicondicional inteiro, é falso. Ok, pessoal? Bom, depois de brevemente, né, introduzir um pouquinho, né, sobre lógica e sobre essa questão, a gente vai ver agora uma relação de implicação. Tá? O que seria uma relação de implicação? Tá? Sejam as proposições P e Q. A gente vai dizer que P implica Q quando não temos simultaneamente P verdadeira e Q falsa. Tá? Em outras palavras, né, quando P implica Q, a gente vai indicar por esse símbolo. Ó. P implica Q. Ok? Detalhe, né? O que isso quer dizer? Né? Que P implica Q quando o condicional P então Q é verdadeiro. Tá? Então lembra, quando que esse condicional vai ser verdadeiro pela tabelinha verdade? Quando P e Q for verdadeiro, quando P for falso e Q é verdadeiro, e quando P é falso e Q é falso. Tá? Então, o P vai implicar Q quando P então Q é verdadeiro. Tá? Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Né? Como eu comentei, é uma introdução, a gente não é o foco da nossa disciplina focar nessas questões. Vocês vão ter uma disciplina específica sobre lógica matemática. Mas é importante vocês já saberem de imediato que todo teorema assim, né? Não todo, né? Mas os teoremas, né, podem ser são implicações da forma hipótese implica na tese. Né?
teorema pode ser tanto dessa forma quanto de outra que nós vamos ver. Mas basicamente, ó, os teoremas matemáticos, eles têm esse formato. Então, quando eu vou demonstrar um teorema matemático, eu vou usar da lógica matemática. Eu preciso da lógica para estar demonstrando os teoremas matemáticos, tá? Então, demonstrar um teorema significa mostrar que não ocorre o caso da hipótese ser verdadeira e a tese ser falsa, tá bom? Aqui alguns exemplos, né? 2, então, 4 implica que 2 divisor de 4 implica que 2 é divisor de 4 vezes 5. Veja, ó, isso significa dizer que o condicional, se 2 é divisor de 4, então 2 é divisor de 5, é verdadeiro, tá? Nesse outro exemplo, ó, P é positivo e primo implica que o MDC de P² é igual a P. O que isso aqui significa? Significa dizer que o condicional, se P é um número primo e positivo, então o máximo divisor comum de P e P² é P. Significa dizer que isso é verdadeiro, tá? Bom, uma outra relação de equivalência, né? Aqui nós vimos a relação de implicação, tá? Uma outra relação existente é a relação de equivalência. Tá? De novo, vamos considerar duas proposições P e Q, né? A gente diz que P é equivalente a Q quando P e Q têm sempre o mesmo valor lógico. Em outras palavras, né, quando P é equivalente a Q, a gente vai indicar por este símbolo aqui, ó. E a gente lê P é equivalente a Q, tá? Da mesma forma que nós vimos na relação anterior, P equivale a Q quando o condicional, né? P, se e somente se Q, ele é verdadeiro, tá? Todo teorema cujo recíproco também é verdadeiro vai ser uma equivalência, né? Da forma hipótese, tese, tá? Então aqui, né, a prova de um teorema nesse sentido, a gente faz a demonstração, vocês vão ver isso, né? Que A implica em B e B implica em A. Então, quando eu quero mostrar um teorema que é uma relação de equivalência, eu preciso provar que a P vai implicar A vai implicar em B, no caso, e B também vai implicar em A, certo? Bom, nós vimos aí, então, duas relações, dois tipos, né? A implicação e a de equivalência. E agora a gente também, vocês devem estar, imagino que alguém deve estar pensando, poxa, mas e quando a sentença ela é aberta, né? Por exemplo, aqui a gente tinha sentenças que não eram abertas. Então, ó, 2 é divisor de 4. Aqui 2 é divisor de 4 vezes 5. Não são sentenças abertas, né? E nesse caso, por exemplo, nesses três casos, né, ó, eu tenho que x mais 1 igual a 7, x maior que 2, x ao cubo igual a 2x². Né? O que eu quero que vocês percebam? Né? Para essas sentenças aqui, ó, que são abertas, para elas serem verdadeiras ou falsas, vai depender do valor que eu vou atribuir à variável. Por exemplo, quando que x mais 1 igual a 7 é uma sentença verdadeira? Quando x igual a 6. Tá? E se meu x for 8? Eu vou ter uma sentença falsa. Então, uma sentença falsa. Depende do valor que eu for atribuir. Tá? A gente vai chamar elas, então, no caso, de funções proporcionais ou sentenças abertas. Tá? Na letra A, por exemplo, ó, como eu disse, né, ela vai ser verdadeira se x igual a 7 e falsa para qualquer outro valor. Na B, né, ela vai ser falsa, por exemplo, a x igual a 0. X igual a 0 não é maior que 2. E x ao cubo igual a 2x² vai ser verdadeira se a gente trocar o x por 0 ou por 2. E falso para qualquer outro valor. Tá? Aí você deve estar se perguntando, poxa, será que eu consigo transformar a sentença aberta em proposição? Sim, é possível transformar sentenças abertas como essa em proposições. Como que a gente faz isso, né? A gente pode atribuir valores às variáveis, como a gente fez aqui, né? Ou a gente pode utilizar quantificadores. Então, que é isso que a gente vai ver agora, né? Como que eu transformo a sentença aberta em uma proposição usando quantificadores, tá? Vamos começar pelo quantificador universal qualquer, tá? Qualquer que seja, que é esse A ao contrário. Esse quantificador, ele transforma sentenças abertas em proposições. Então, por exemplo, na primeira lá, que era x mais 1 igual a 7. Para eu transformar ela em proposição, eu vou escrever dessa forma. Ó. Qualquer que seja x mais 1 é igual a 7.
na outra, né? A gente sabe que ela é falsa, mas é uma proposição, lembra? A proposição pode ser verdadeira ou falsa. Então, se eu usar o quantificador qualquer, eu vou ter aqui uma proposição falsa, não é? Qualquer que seja x, x mais 1 igual a 7? Não. A gente sabe que x mais 1 vai ser igual a 7 para x igual a 6. Então, essa proposição é falsa, mas eu transformei ela em proposição. Né? A outra, ó, para qualquer x ou qualquer que seja x, x ao cubo igual a 2x quadrado. A gente tem uma proposição também, só que no caso ela é falsa, mas eu consegui transformar uma sentença aberta numa proposição utilizando o quantificador universal qualquer. Tá? Uma outra, ó, qualquer que seja y, y ao quadrado mais 1 é maior que zero. Tá? Ou eu também posso ler assim, para todo número y, temos y ao quadrado mais 1 positivo. Veja, esse símbolo posso ler como qualquer que seja, para todo número, etc. Né? No caso aqui, nós temos uma proposição que é verdadeira. Tá? Então, eu transformei a sentença aberta, y ao quadrado mais 1 maior que zero, numa proposição, ao usar o quantificador universal qualquer. Tá? Outro quantificador universal é esse aqui que vocês estão vendo, é um E ao contrário, né? Ele é chamado de existe, ou existe pelo menos um, ou existe um, depende da leitura. Tá? Então, esse quantificador também transforma sentenças abertas em proposições. Então, na nossa primeira que a gente viu lá, x mais 1 igual a 7. Utilizando esse quantificador, essa aqui vai se transformar numa proposição da forma, ó, existe um número x, tal que x mais 1 é igual a 7. Tá? Veja, é uma proposição que é verdadeira. De fato, existe um x, tal que x mais 1 é igual a 7. Existe um, né? Então, beleza, é verdadeira essa proposição. A próxima, ó, existe um x, ou existe um número x, tal que x ao cubo igual a 2x ao quadrado. Né? Veja, de fato, é verdadeiro, existe um x. Né? Ou existe pelo menos um x. Aqui no caso a gente sabe que é 2. Mas existe pelo menos um que faz com que essa proposição que a gente construiu seja verdadeira. E a próxima, né? Ó, existe um a tal que a ao quadrado mais 1 é menor ou igual a zero. Ou existe pelo menos o número a tal que a ao quadrado mais 1 é não positivo. Né? Aqui é uma sentença, é uma proposição falsa, tá? Mas nós transformamos essa sentença aberta, a ao quadrado mais 1 menor ou igual a zero, numa proposição, tá? Que no caso é falsa. Okay? Um detalhe é o seguinte, né? Quando eu uso esse símbolo, ó, o ezinho e uma barra, veja, aqui apenas o e, ele quer dizer assim, ó, existe pelo menos um cara. Existe, pelo menos um existe. Pode ter 2, 3, 4, 5, infinitos, mas um pelo menos existe. Quando eu uso essa barrinha aqui no quantificador e, isso significa existe um único, ou existe um só, existe apenas um. Tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, essa primeira expressão, ó, eu vou ler, existe um único número x, tal que x mais 1 é igual a 7. Veja, de fato ela é verdadeira. Essa proposição, o único que existe é x igual a 6. Tá? Então, eu transformei a sentença aberta numa proposição, que nesse caso é verdadeira. Nessa aqui, ó, existe um único x, tal que x ao cubo igual a 2x quadrado. Veja, também transformei numa proposição, ótimo. No caso, uma proposição falsa, porque não existe um único, né? Existem dois que a gente já viu, o 0 e o 2. Tá? E aqui, ó, existe um único número a, tal que ao quadrado mais 1 é não positivo. Também é uma proposição falsa. Mas qual é o detalhe? Quantificadores que a gente viu agora, eles transformam sentenças abertas em proposições, que podem ser verdadeiras ou falsas. Certo? Tudo bem, pessoal? Essa foi a minha breve introdução à linguagem matemática. Então, nesse primeiro vídeo, nós vimos brevemente uma introdução à linguagem matemática, usando aí, entendendo a questão dos quantificadores, de proposições, né? E de relação de implicação, relação de equivalência, ok? Agora, no próximo vídeo, nós vamos ver uma breve também introdução à teoria dos conjuntos. Nós vamos estar usando isso ao longo da disciplina. Então, vejo vocês no próximo vídeo.